Se você tá pesquisando a melhor forma de comprar um imóvel, vou te dizer agora o que é. Então não tome nenhuma decisão antes de assistir esse vídeo aqui até o final. Comprar um imóvel é talvez uma das decisões mais importantes da nossa vida. Por isso, você não deveria aceitar qualquer proposta. Olha só, se você quer garantir que vai realmente comprar um imóvel da maneira mais econômica, não tem outro jeito senão entender e comparar todas as opções que o mercado imobiliário oferece. Desde os vários tipos de financiamentos, comprar na planta, negociando direto com a construtora, fazendo um consórcio imobiliário e até mesmo pagando à vista. Infelizmente, por falta de informação, muitas pessoas cometem o seguinte erro: elas abrem o aplicativo do banco, onde já tem a conta delas ali, e fazem uma simulação rápida. E se o valor da entrada e das parcelas ficar viável, já seguem direto para iniciar o financiamento, sem considerar outras opções ou analisar com mais cuidado. Eu entendo essa pressa de sair do aluguel, só que é uma decisão precipitada que pode levar você a gastar mais do que você deveria. Pagar a taxa de juro muito alta pode causar endividamento e isso afeta diretamente a sua qualidade de vida e da sua família, inclusive. E trocar a qualidade de vida pela casa própria é um preço muito alto, na minha opinião. Mas você não precisa sair agora pesquisando em todos os bancos, todas as opções de crédito que existem nesse universo do crédito imobiliário. E eu tô aqui para te ajudar nisso. E eu criei o canal e tô aqui fazendo conteúdo justamente para te ajudar nisso. Meu nome é Evandro Canello, eu sou educador financeiro especialista em consórcios, sou um membro da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, também sou assessor de crédito e fundador do Grupo Redsul. E desde 2009 já eu venho ajudando milhares de brasileiros a realizarem o sonho da casa própria e tantos outros sonhos que o crédito pode ajudar, não é mesmo? Depois de todos esses anos, eu aprendi a adaptar cada processo às diferentes condições e necessidades dos clientes, sempre identificando a melhor oportunidade de compra para cada perfil. E eu decidi compartilhar esse conhecimento através de uma série de 3 vídeos aqui no canal, onde eu vou explicar o passo a passo tudo o que você precisa saber para comprar tua casa própria de uma forma consciente e planejada, de uma maneira que não prejudique a tua vida financeira. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série que eu já gravei, eu recomendo que você assista. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um card, que nele eu explico em detalhes o que você deve fazer para se planejar e se organizar financeiramente antes de comprar um imóvel. Agora, nesse segundo vídeo aqui, eu vou mostrar as principais formas de adquirir um imóvel hoje. Eu também vou te mostrar como você pode utilizar o teu fundo de garantia em cada uma dessas modalidades. Já no terceiro vídeo, eu vou te ensinar um método bastante econômico para você comprar o teu imóvel sem que isso pese no teu orçamento e da tua família. Então, antes de prosseguir, eu quero pedir que você já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Aproveita também para navegar no canal, tem muito conteúdo bom aqui, você vai aprender muita coisa. Agora, sem delongas, né, vamos começar pela forma mais tradicional de adquirir um imóvel, que é o quê? Financiamento imobiliário. Financiar uma casa, você sabe que basicamente é uma maneira de você parcelar a compra do teu imóvel pagando juros ao longo do tempo. Esses juros costumam variar bastante, mas geralmente e atualmente eles ficam entre 10% e 14% ao ano. O prazo para pagar é flexível e pode se estender até 420 meses ou 35 anos. Então esse é um compromisso de longuíssimo prazo, tem que ser muito bem pensado. Depois que você seguiu a lição lá do meu primeiro vídeo, que é diagnosticar a tua situação financeira, reorganizar o orçamento, prevendo a compra desse imóvel, você deve procurar um banco e fazer uma simulação. Esse é o primeiro passo. Inclusive, aqui no Grupo Redsul, nós trabalhamos com financiamento através da Venco Credit, que é uma empresa do nosso grupo, e tem um simulador muito prático para poder ajudar você na análise, nesse processo, digamos assim, de decisão. Eu vou deixar o link do simulador aqui na descrição do vídeo. Mas antes de fazer essa simulação, assiste primeiro aqui, que eu vou te ajudar a entender como funciona esse sistema de aprovação de crédito. Então vamos supor aqui que você queira financiar um imóvel de R$500 mil. O que você vai precisar? Primeiro, você precisa comprovar renda para o banco, comprovar que você consegue pagar as parcelas desse financiamento. E aqui tem muita gente que acha que o banco só olha o score bancário, mas na verdade eles vão analisar se essa tua renda é suficiente para pagar as parcelas do financiamento. Geralmente, o financiamento só é aprovado se as prestações não comprometerem mais de 30%
aumento da tua renda mensal, da tua e da tua família. Mas não é só isso. As instituições financeiras também vão analisar se a tua renda já não está comprometida com outras parcelas, com outras operações de crédito. Eles vão consultar o que a gente chama de SCR, que é o sistema de crédito lá no Bacen, para entender o teu comprometimento de renda. Então, só para você ter uma ideia, se você considerar as taxas atuais, para conseguir aprovar um financiamento de 500 mil, você precisa ter uma renda familiar comprovada de aproximadamente 15 mil reais. Então já começa por aqui, né? Fazer uma simulação vai te tirar do mundo das ideias e vai te dar muito mais clareza sobre a tua realidade. Isso vai ajudar você a entender qual a tua capacidade financeira de investir nessas parcelas da aquisição desse imóvel. Não tem como você comprar um imóvel de 1 milhão via financiamento com uma renda de 10 mil, infelizmente. Sem ter que dar um valor maior de entrada para poder baixar saldo devedor e equilibrar o valor da parcela. É como você tentar colocar um elefante dentro de um Fusca, simplesmente não cabe. Ou seja, você teria que ter um valor muito alto de entrada para reduzir o montante financiado e conseguir parcelas menores que caibam no teu orçamento. Então a orientação que eu deixo é: coloque os 2 pés no chão e se programe para isso. E falando de entrada, esse é um valor importante que você precisa considerar nessa conta. Mas quanto exatamente o financiamento exige de entrada? Olha, isso aqui vai depender de vários fatores. O tipo de financiamento, a tua situação financeira e até o relacionamento que você tem com o banco. Hoje o tipo de financiamento mais utilizado no Brasil é o da Caixa Econômica na modalidade SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, que financia imóveis com recursos da caderneta de poupança. E atualmente isso está complicado, o funding da poupança está diminuindo, tá? Dentro dessa modalidade nós temos o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, e também o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. O SFI é uma opção para quem tem uma renda mais alta e busca um crédito maior, com mais flexibilidade, geralmente acima de 1,5 milhão. Ele não tem aquele limite de comprometimento de renda, então você pode assumir parcelas maiores e terminar de pagar o financiamento em menos tempo. Mas como nesse sistema você oferece menos garantias ao banco, os juros acabam sendo maiores. É um financiamento mais caro, então não é realmente para todo mundo. Já o SFH é o sistema mais comum e mais utilizado pelos brasileiros e permite que você financie um imóvel de até 1,5 milhão. E aqui é importante que você saiba que desde novembro de 2024 as regras desses financiamentos da Caixa mudaram, justamente porque o funding está diminuindo. Então, se você optar pelo sistema de amortização constante, o SAC, a entrada mínima passou de 20% para 30% do imóvel. Então, vamos lá, se você comprar um imóvel de 1 milhão hoje, o mínimo que você vai precisar de entrada é 300 mil. Já no caso da tabela Price, que é aquele que as parcelas são fixas do começo ao fim, o impacto foi muito maior. Antes, você poderia financiar até 70% do valor do imóvel nessa tabela. Só que agora, esse limite caiu para 50%. Então é a mesma coisa dizer que você tem que dar 50% de entrada no imóvel, tá? Então o valor exigido de entrada subiu de 30% para 50%. Então, para você conseguir financiar hoje um imóvel de 1 milhão, você tem que ter 500 mil reais se você optar pela tabela Price. E aqui é possível você utilizar o teu FGTS. Logo aí mais adiante eu vou explicar como tudo isso funciona. Agora falando sobre as exigências do financiamento. Você precisa ser maior de idade, ser brasileiro nato ou naturalizado e o imóvel que você quer comprar deve estar na cidade onde você mora há pelo menos 1 ano. E claro, o teu CPF não pode ter restrições, você não pode estar com o nome sujo. Então é essencial manter todas as contas em dia, ok? Você também vai precisar apresentar uma série de documentos para o banco, isso é de praxe que os bancos exigem. Eles vão te pedir documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de renda. E esse comprovante de renda pode ser a tua declaração de imposto de renda, que é a melhor declaração de renda que existe. O teu olerite, um decore ou mesmo extrato bancário, dependendo das regras da instituição. E você também precisa apresentar a documentação do imóvel, como registro de título de propriedade, a escritura, a certidão negativa de ônus reais, a certidão negativa de IPTU, a VARA ou a BITS, entre outros documentos, né? Matrícula atualizada e tal. Depois de reunir tudo isso, o banco vai analisar essa documentação. E se tiver tudo dentro dos conformes, ele vai aprovar o teu financiamento. Agora, como eu prometi, eu vou te explicar como você usa o FGTS para financiar um imóvel. No caso de financiamento, você pode usar
usar o fundo de garantia de 3 maneiras. A primeira delas é para pagar total ou parcialmente a entrada do financiamento. A segunda é para abater o saldo devedor. E a terceira é para reduzir o valor das parcelas do financiamento. Só que para usar o FGTS num financiamento, o imóvel deve ser obrigatoriamente para moradia e não pode custar mais do que R$1,5 milhão de reais. Além disso, você precisa ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 3 anos e não ter outro imóvel na área onde você pretende comprar e não ter outro financiamento ativo pelo sistema financeiro de habitação. Deu para entender como funciona o financiamento para comprar um imóvel próprio? Então continua seguindo aqui a minha linha de raciocínio, que no final desse vídeo eu vou fazer uma simulação para você comparando o financiamento com outras opções que eu vou mostrar aqui. Agora vamos adiante para a próxima forma de comprar a casa própria, o consórcio imobiliário. Imagine o seguinte, um grupo de pessoas em que todo mundo quer comprar um imóvel, só que ninguém tem dinheiro para pagar ele à vista. Então todas essas pessoas se juntam e formam um grupo e todos contribuem com parcelas mensais que representam o valor do imóvel diluído ao longo de um período. Tudo previsto em contrato. Esse prazo, hoje em dia, pode chegar a até 240 meses, dependendo da administradora e do grupo de consórcio. Com o valor arrecadado, todos os meses a administradora organiza assembleias e realiza os sorteios de um ou mais consorciados de acordo com o saldo de caixa daquele grupo e das regras que foram estipuladas na primeira assembleia daquele grupo. Assim, todos conseguem o valor que precisam para comprar aquele imóvel à vista, sem pagar os juros do financiamento e sem precisar dar uma entrada. E antes que você diga que consórcio não tem juros, mas tem taxa de administração, sim, o consórcio tem uma taxa de administração, que veja lá, alguém precisa ser remunerado para cuidar da gestão desses grupos. Ninguém trabalha de graça, nem em relógio, né? Você tem que colocar pilha ou dar corda. Mas o total dessa taxa, junto com o fundo de reserva, fica aí na média, hoje no mercado, em torno de uns 25% para todo o plano. Ou seja, em 240 meses, a taxa é em torno de 0,10% ao mês. Mas vamos adiante e vamos falar sobre as contemplações. Como eu expliquei, todos os meses a administradora organiza sorteios, organiza assembleias, na realidade, que acontecem os sorteios, onde um ou mais consorciados são contemplados para poder ter acesso ao crédito. Mas se você tem pressa e não quer ficar aguardando por sorte, você pode adiantar a tua contemplação ofertando lances. E o que é um lance? Nada mais é do que a antecipação de prestações para o teu grupo de consórcio. Esse valor que você adianta em parcelas, ele pode tanto reduzir o prazo de pagamento do teu plano ou reduzir o valor das parcelas. Como que funciona? A maior oferta de lance do mês leva o crédito. E você pode utilizar lances com recursos próprios, incluindo o teu FGTS também, ou você pode usar um percentual que desconta da tua própria carta de crédito. A gente chama isso de lance embutido. E você pode, inclusive, usar esses dois tipos de lance combinados para aumentar ainda mais suas chances de contemplação. Então, você pode usar o fundo de garantia, um pouco de dinheiro e mais um pouco de lance embutido. Aqui na RedSul, eu sentei junto com os nossos especialistas em crédito e nós desenvolvemos um método próprio que acelera a contemplação de cotas de consórcio de imóvel, com planejamento estratégico e no momento certo que você precisar. Claro, de acordo com as tuas condições. Nós chamamos esse método de CIP-IP, que é o Consórcio de Investimento Patrimonial para compra de imóvel próprio. Funciona assim. A nossa equipe hoje tem acesso a mais de 2.000 grupos de consórcio em andamento dos maiores bancos e administradoras de consórcios que são parceiras aqui do Grupo RedSul. A partir daí nós fazemos o quê? Analisamos o histórico de lance desses grupos e posicionamos a tua oferta de forma estratégica em um grupo que o teu lance tem uma alta probabilidade de ser o vencedor. Ao longo desses 14 anos de empresa, nós colecionamos centenas de depoimentos de clientes nossos que contemplaram logo nos primeiros meses com essa estratégia. Eu vou deixar um aqui como recomendação para você dar uma olhada. Depois de ser contemplado, você continua pagando as suas parcelas até o final do plano, garantindo que todos os consorciados do seu grupo também tenham a oportunidade de receber o crédito para comprar o imóvel que eles desejavam. Agora, sobre o uso do FGTS no consórcio, eu já falei que você pode usar o fundo de garantia para ofertar lance e adiantar a contemplação, mas tem mais. O FGTS também pode ser usado no consórcio para complementar o crédito, a compra do imóvel e para liquidar todo o saldo devedor
ou amortizar uma parte. Depois da contemplação, também dá para usar o fundo de garantia para pagar até 80% das parcelas que vão vencer. Sabia disso? Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar os detalhes do método CPIP e vou explicar todos os caminhos para você poder comprar um imóvel usando o sistema de consórcios, se você entender que esse é um caminho mais adequado ao teu perfil. Então, se você ainda não segue esse canal aqui, aproveita agora para seguir e já ativa as notificações para você não perder o terceiro e último vídeo dessa série. E fica comigo até o final, porque eu logo vou mostrar para você os cálculos comparando essas opções. Vamos ver aqui na prática, consórcio, financiamento, o que é melhor, o que não é, quanto custa cada um, o que dá para fazer. Então agora vamos para a próxima modalidade de compra de imóvel próprio, que é muito comum para quem tem, obviamente, que é pagar à vista. Pouca gente hoje tem recurso, né, para comprar um imóvel à vista, mas mesmo que essa não seja uma possibilidade real para você nesse momento, eu recomendo que você não pule essa parte, porque tem coisa aqui que é importante que você entenda. É importante você ter essa visão de quanto você vai pagar de taxa e juro em outras modalidades. Além disso, mesmo que você tenha esse valor todo guardado para comprar um imóvel à vista, nem sempre isso é uma boa ideia. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Conseguir guardar dinheiro hoje no nosso país e acumular uma quantia como, por exemplo, 500 mil, já não é um negócio muito fácil, né? Segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor, 83 milhões, veja, 83 milhões de pessoas no Brasil não guardam um centavo sequer. E isso representa 52% da nossa população. Pense que nós temos hoje, em média, 105 milhões de brasileiros ativos. É muita gente que não guarda dinheiro. Então, se você não é herdeiro, meu amigo, e nem ganhou na Mega Sena, você vai levar anos até conseguir juntar um montante para comprar um imóvel à vista. E se esse é o único dinheiro que você tem, não faz sentido algum você se descapitalizar de uma única vez para comprar um imóvel à vista. A verdade é que você não vai pagar taxas e juros, mas existe uma coisa mais importante, e isso se chama, sabe o quê? Custo de oportunidade. Talvez você nem saiba o que é isso. Imagina o seguinte, digamos que acontecesse alguma coisa com você e que você precisasse desse dinheiro com urgência. O que você faria se você tivesse gastado tudo num único imóvel, numa única compra? Se você não tem milhões de reais aí sobrando na tua conta, não imobilize o único dinheiro que você tem, porque você pode precisar dele em algum momento. Então a minha recomendação como educador financeiro é que você aplique esse dinheiro que você poupou e faça ele render. Ao invés de você pagar juros, você ganha juro, sacou? O imóvel você compra parcelado. Hoje, por exemplo, dependendo da taxa de financiamento que você conseguir, a taxa de financiamento vai ser menor do que a taxa que você é remunerado no mercado aplicando esse dinheiro. E se você puder planejar, melhor ainda. Aí escolha consórcio. Mas se você tem pressa, ainda tem a opção de você usar a entrada que você ia dar no financiamento para dar um lance no consórcio e adiantar a tua contemplação, ou usar só uma parte da entrada, outra aplicar. Tem muita estratégia que dá para desenvolver, tá? Mas isso aqui é conversa, obviamente, para um outro vídeo. Agora vamos supor que você tenha milhões sobrando aí na tua conta e queira comprar esse imóvel à vista. Além do valor do bem, tem outros custos que a gente precisa considerar. Então vamos a eles. IPTU, ITBI, além das taxas de registro de cartório, que são obrigatórias para oficializar a compra. Tem também os honorários de corretagem, além das taxas de serviços públicos como água, luz, gás, que são pagas no ato da compra. E finalmente, se você comprar um imóvel usado, ainda tem os custos geralmente com reforma, adaptação, coisa assim. E sobre o FGTS, você pode usar também, se você for comprar um imóvel à vista, é só você seguir ali as mesmas regras do financiamento que você pode solicitar o desbloqueio lá junto à Caixa Econômica do teu fundo de garantia. Agora vamos adiante para a próxima forma de comprar a casa própria, que é negociar direto com a construtora. Comprar imóvel na planta. Será que isso vale a pena para você? Ou será que não? Vamos ver, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Muita gente escolhe comprar um imóvel na planta porque não consegue aprovar lá no banco um crédito, né? Porque o custo inicial também é menor. Mas será que essa troca compensa mesmo? Olha, eu vou te dizer o seguinte, isso aqui depende muito do teu objetivo. Para morar, talvez essa modalidade não seja a melhor opção. Porque veja bem, quando você compra um imóvel na planta, você vai precisar parcelar diretamente com a construtora. Só que além do parcelamento, você ainda tem o custo de aluguel enquanto esse imóvel não fica pronto. E ainda tem entrada. Geralmente é uns 30% do valor do imóvel. E essa entrada pode ser dividida até a entrega das chaves. Muita construtora tem esse parcelamento. E só que em alguns casos
na verdade na maioria, tem aqueles reforços de pagamento durante esse período de obra. E geralmente, quando são empreendimentos vinculados à Caixa, as pastas de financiamento são encaminhadas para dar viabilidade ao empreendimento. Então a incorporadora já vende para você aquela unidade com o financiamento atrelado. E você vai ter que pagar os juros de obra, que a gente chama, enquanto eles estão subindo o empreendimento, até eles entregar as chaves. Outro ponto importante é que as parcelas são corrigidas por índices como INCC ou IGPM. Então veja, você acaba pagando a correção do empreendimento para a construtora subir o empreendimento e não para você mesmo, como no consórcio. Eu sei que muitas pessoas escolhem comprar na planta porque os argumentos dos corretores realmente são muito convincentes. Eles dizem que você vai comprar um imóvel com um grande desconto, ou seja, mais barato do que o momento da entrega das chaves. Só que você precisa prestar atenção aqui, porque nem sempre isso é verdade. Porque veja, um empreendimento que leva 3 anos para ficar pronto, muitas vezes essa valorização não é uma valorização real, apenas acompanha a correção inflacionária natural do mercado durante esse período. Lembra que você paga aquela correção nas parcelas? Se você aplicasse todo esse valor de entrada, correções, juro de obra e os reforços, balões, durante aquele período de obra, você acumularia um bom dinheiro mais o rendimento dos juros que você ganharia em uma aplicação no mercado financeiro. Também sei que eles levam você lá no decorado, mostram um apartamento maravilhoso e aí você se imagina, você e a tua família, daqui 3 anos a gente vai estar morando nesse apartamento. Mas isso também nem sempre é verdade. Geralmente o decorado é mobiliado com móveis de alto padrão, aqueles jogos de espelhos que faz parecer que a unidade é muito maior. Só que quando acontece a entrega das chaves do apartamento, ele vem bruto e você vai ter que mobiliar. Então você precisa levar todo esse custo em consideração. E por causa de todos esses detalhes, fica difícil de eu fazer o cálculo final da compra do imóvel na planta, porque não existe um padrão regulatório único, como num financiamento imobiliário tradicional, como numa aquisição via consórcio. Cada incorporadora ou construtora aplica suas próprias regras. Então eu não consigo calcular os custos exatos de você comprar um imóvel na planta. Mas, considerando tudo isso que eu falei, essa opção de parcelamento direto com a construtora pode não ser a mais interessante para quem quer comprar um imóvel para morar. É uma operação que envolve muitos riscos, como por exemplo atrasos na obra ou até mesmo a falência da construtora. Eu já ouvi muitas histórias, isso já aconteceu muitas e inúmeras vezes. Pense que você está tomando todo o risco de mercado da construtora e financiando o empreendimento para eles. Eles não estão tirando capital próprio para subir. É com a tua entrada e com a dos outros, e os balões e os reforços é que eles estão subindo o empreendimento. Eu, por exemplo, eu prefiro comprar à vista, depois de pronto, e negociar as melhores condições para mim. Mas por outro lado, comprar imóvel na planta pode fazer sentido para quem quer investir e também para quem domina o mercado imobiliário, porque você pode vender a unidade ou o contrato ao longo do tempo e reaver o dinheiro que você investiu, logicamente, com o lucro, mas precisa dominar. Todo o mercado dá dinheiro desde que você tenha conhecimento. Claro que é sempre importante, assim, comparar com outros investimentos, com outras opções de mercado para entender se a relação risco-retorno é positiva. Mas se você busca segurança e tranquilidade para adquirir um imóvel para moradia, a minha recomendação é que você recorra ao mercado de crédito tradicional, porque tende a ser uma opção mais estável e previsível para você. Pense que na entrega das chaves, geralmente você tem que quitar o saldo remanescente. O que vai acontecer aqui? Ou você quita à vista, se você tem dinheiro guardado, e aí você tem o custo de oportunidade, que esse dinheiro poderia estar aplicado, ou você financia direto com a construtora, ou você vai precisar recorrer a um crédito para quitar o saldo devedor. Então você vai ter que, de toda forma, ou financiar, ou pegar uma carta de crédito. Além disso, os juros de um imóvel na planta, hoje, se você financiar direto com a construtora, tendem a ser maiores que os financiamentos no banco. Isso acontece porque as construtoras não exigem muitas garantias, e geralmente o que vai ficar de garantia é o próprio imóvel que você está comprando, tá? Então, cuidado para não se iludir. No início, o custo total desse imóvel na planta pode parecer muito menor, mas sempre vai ter custos extras e ainda tem os juros que são maiores. Esse não é um negócio literalmente de baixo risco. Por isso o preço do imóvel costuma ser mais atraente lá na tabela. Aí eu pergunto de novo para você, será que compensa? Às vezes sim, vai depender da proposta da construtora e às vezes não. E também depende
das tuas condições. O segredo é colocar tudo na ponta do lápis e principalmente comparar todas as opções antes de decidir. E sobre o uso do FGTS para comprar um imóvel na planta, você vai poder usar o fundo de garantia para amortizar ou para quitar o saldo devedor nessa modalidade de compra. Mas esse valor só vai ser liberado depois da entrega das chaves. Então você precisa negociar esses termos com a construtora desde o início do contrato. Tudo certo até aqui? Eu sei que é bastante informação, espero que você esteja conseguindo acompanhar, mas se ficou mais alguma dúvida, até faz questão, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar a entender melhor, quem sabe eu até faço um vídeo só para responder a tua dúvida. Agora vamos ao que interessa, que é comparar as modalidades de compra que eu citei. Então primeiro, como eu te expliquei, eu não consigo simular a compra de um imóvel na planta, os números exatos, que cada construtora e incorporadora tem uma regra e esses custos não são padronizados. A compra de um imóvel à vista também não tem muito o que simular, né? Dá para simular apenas o custo de oportunidade, ou seja, o dinheiro que você deixa de ganhar se você tirar o dinheiro de uma aplicação e imobilizar em uma compra à vista. É só você considerar aí o valor da compra e os custos que eu te mostrei, mais um custo de oportunidade. E o que sobrou pra gente fazer uma comparação aqui é consórcio e financiamento, que são as duas modalidades mais tradicionais. Eu vou te explicar como que eu vou fazer essas comparações. Eu vou usar como exemplo um imóvel de 500 mil. Então vamos lá, vou simular aqui um financiamento de 500 mil. Como hoje a gente, aqui no Grupo Redução, nós somos parceiros de vários bancos, várias administradoras de consórcio também, e isso é muito dinâmico, muda a taxa de financiamento de um banco para o outro, mas não muda tanto. E no consórcio também tem bastante dinâmica em relação à taxa, prazos, políticas comerciais de bancos e administradoras são distintas, tá? Eu vou pegar como Itaú aqui para a gente ter essa aula muito mais como uma função didática do que de fato, assim, não é para saber qual que é mais barato, ou qual que é melhor, qual que não é, tá? É para didática, para a gente ter uma noção. Lembrando que sempre as simulações, elas são feitas de acordo com o perfil de cada cliente. Então, elas variam, tanto no consórcio quanto no financiamento. Eu vou pegar aqui um imóvel, ó, 500 mil, vamos pegar com taxa pré-fixada, que tem essa opção no Itaú, e com 30% de entrada, 150 mil em 240 meses, para a gente ter uma noção de como que fica. Aí você simula aqui, ó, você tem 240 meses, parcela inicial de 4.800, última parcela 1.400, total aqui a pagar 767 mil. Taxa que simulou aqui 11,59. Se você é personalité, você consegue taxa melhor. Eu já provei taxa de 10,29 mais ou menos aí para personalité. Você pode pedir os detalhes aqui, vai ter o custo efetivo total 12,37 ao ano. Por que o custo efetivo, Evandro, é maior do que a taxa de juro nominal? Porque você tem aqui os seguros, ó, seguro de morte e invalidez permanente, que é R$ 90 por parcela, o seguro de danos físicos ao imóvel, que é R$ 27,70, e a taxa de administração do contrato, que é R$ 25 por parcela. Então a parcela começa aqui em 4.800, vai diminuindo até a última prestação vai ser 1.458. Lembrando aqui, você vai ter que comprovar mais ou menos de renda, algo bem próximo aí a R$ 15 mil. Renda familiar, você pode somar você e o cônjuge. Aí vamos pegar um consórcio aqui do Itaú para vocês terem uma noção aqui, ó. Tô com um grupo aberto aqui. Esse grupo ele começou em 240 meses, mas como está em andamento, você ainda pode parcelar em 215 meses. Taxa nele hoje total tá 23%, mais 2 do fundo de reserva dá 25%. Então é só tu pegar 25 e dividir por 215, você tem taxa de 0,1163 ao mês. Para comparar lá com o financiamento, ao ano a taxa aqui dá 1,39, taxa de administração. Aí uma carta de 500 mil, você vai começar aqui uma parcela de 3.200, mais ou menos. Mas vamos jogar isso numa planilha, alguns dados aqui, só para a gente ter um comparativo mais real. Lembrando que isso aqui é didático, tá? Então já coloquei aqui, ó, 500 mil no consórcio, por exemplo, do Itaú, 240 meses, taxa mais fundo de reserva de 25%, parcela inicial vai dar 2.600. Então você tem um saldo devedor inicial, 625 mil. Se você der um lance de 150 mil e por acaso você contemplar na primeira parcela, não estou afirmando que você vá contemplar com um lance desse, volto a frisar que isso aqui é didático, é só para a gente ter acesso a um conhecimento, porque
Para saber se vai contemplar, tem que analisar histórico de lance. Isso é, como eu disse antes, é muito dinâmico. Tem grupo que, se você pegar um grupo com bastante assembleia realizada, 150 mil é um lance interessante para contemplar uma carta de 500. Grupos novos já não é tão interessante assim, o lance é bem maior, você vai ter que colocar bem mais lances. Então isso varia, tá? Mas aqui para a gente ter uma didática, eu vou considerar, digamos que você contempla na primeira parcela, até para pegar um cenário ruim de correção, ó. Se você contemplar na primeira parcela isso aqui, você compra um imóvel de 500 mil, mas na verdade você financiou só 350, né? 150 você já tinha. Então você fica com uma dívida de 472 mil. Mas aí você começa a pagar correção, né? Uma vez ao ano. Então a tua parcela ela fica 1.976 após a contemplação, só que no segundo ano ela vai para 2.079. Isso com o INSS atual, tá, gente? Eu tô gravando isso aqui, é novembro, acho. É novembro de 2024. Não, minta, é 23 de outubro de 2024. Então, aqui você vai... Lembrando, né, gente, que eu tô gravando isso aqui em outubro de 2024. Lembrando que eu tô gravando isso aqui em outubro de 2024 e atualmente o INSS está 5,23. Ele vai variar. Então, contemplando aqui no primeiro mês, você vai ter correção durante longos 19 anos. Todo ano vai corrigir a parcela e aí no final você vai pagar 743 mil com as correções. O que acontece? A parcela começa em 1.900. A exigência de comprovação de renda aqui é muito menor do que financiando. Com 6 mil de renda familiar você já consegue aqui pegar e usar esse crédito para adquirir um imóvel, né? Mas aí o final aqui ó, vai terminar em 5.200 a parcela. Então ela vai aumentar. Isso tem que prestar atenção, é por isso que você tem que planejar, se você optar por consórcio. E o custo, 743 mil. No financiamento, 500 mil, 150 de entrada, com aquela taxa lá de custo efetivo, vai dar 12,37. Então, o final vai dar 800 mil. Naquele do Itaú não tem correção, mas se você pegar, por exemplo, na Caixa... Com TR vai ter uma correçãozinha, TR está 0,82 agora. Mas considerando aqui que você não pegue correção no financiamento, é o contrário, né? O financiamento, a parcela vai começar em 4.800 e terminar em 1.400. E no consórcio ela vai começar em 1.900 e vai terminar em 5.200. O consórcio sai um pouquinho mais em conta nesse cenário, gente, ó. Então, você economizaria se você optar pela tabela saque do financiamento, o consórcio sai 58 mil mais em conta, e se você optar pela tabela price de financiamento, daí o consórcio é 200 mil mais em conta. Isso no mesmo prazo. Agora, o consórcio é muito dinâmico, como eu disse, né? Você pode, ao invés de optar aqui por reduzir o valor da parcela para 1.900, você amortizar o prazo e manter a parcela em 2.600. Ou seja, esse saldo devedor aqui de 472, ao invés de você diluir ele em 239, você pode pegar e diluir em menos prazo, porque daí você paga menos correção também, ó. Então, se você manter a parcela em 2.600, vai ficar 181 meses. Então, digamos aqui, né? Se em vez de contemplar na primeira, ou mesmo contemplando na primeira, mas você... parcelando isso, em vez de 239, você parcelar em 180, é como se tu contemplasse aqui na 59, ó. Então, você pagaria menos correção, consequentemente, você pagaria menos. Fica bem mais em conta que o financiamento. O financiamento também você pode amortizar. Se você quer amortizar, tu amortiza o consórcio. Se você amortizar o consórcio, sempre que você for antecipando esse consórcio, você não vai pagar a correção, essa aqui, né? Então, você vai acabar pagando mais em conta do que o financiamento. Agora, vai muito do teu perfil, da escolha tua, o que é melhor, do teu planejamento financeiro, do teu objetivo, das tuas condições, necessidades tuas e da tua família. Como eu falei, isso aqui é mais uma didática. Se você quer talvez fazer uma simulação, coisa assim, tem que fazer algo na prática e olhando para os seus números. Daí sim, sentar e fazer uma análise. Qual que fará mais sentido? Se é um planejamento com consórcio imobiliário, se é um planejamento com financiamento imobiliário para você comprar a tua casa, tá?
Então, com essas simulações que eu mostrei aqui, você com certeza está muito mais preparado para decidir qual que é a melhor forma de comprar um imóvel de acordo com as suas condições e necessidades. A regra de ouro é sempre calcular tudo, pesquisar tudo, considerar a taxa de juro, prazo de pagamento e, claro, acima de tudo, o teu sonho, da tua família, as tuas condições e, como eu expliquei lá no vídeo 1, né, equilibrar a tua vida financeira para não transformar esse sonho em um pesadelo. Agora, se você quer saber mais sobre o sistema de consórcio e como usar o método CIP-IP para comprar um imóvel da maneira mais econômica que existe hoje, o que você tem que fazer é seguir aqui esse perfil, esse canal e ativar as notificações para não perder o próximo e último vídeo dessa série. E se você quiser conversar com um especialista aqui do Grupo RedSul para tirar suas dúvidas, fazer simulações comparativas entre financiamento, consórcio, sem qualquer custo, eu vou deixar aqui na descrição um link para você agendar uma assessoria. E já sabe, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que vai ser com muita satisfação que eu vou responder você, tá bem? Te espero e até o próximo vídeo.